Jesus? Amém! Vamos ficar de pé, igreja, para iniciarmos o culto, amém? Culto dos adolescentes. Eu creio que o Senhor se faz presente desde o início. Glória a Deus. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e amado. Muito obrigado, Jesus, por esta grande oportunidade, meu Deus, de estar na tua presença. Meu Deus amado e querido, toma a direção deste culto, meu Deus. Se faz presente na tua casa, Deus. Vá usando grandemente o teu povo, meu Pai. Todos que passarem por aqui, Jesus, com palavras, com louvores, que seja o Senhor usando grandemente o teu povo, meu Deus. Fica presente e usa, Jesus, a juventude, meu Deus, da maneira que o Senhor quiser. Usa grandemente, Jesus, o projetor, meu Deus, que eu creio que a palavra vem quentinha do céu. Vai, Jesus, abençoando cada um que chegou aqui, meu Deus. Mas também, Jesus, abençoa aqueles que não puderam vir. Seja feita, meu Deus, a tua vontade, meu Pai. E assim, meu Deus, eu já vou te agradecendo. No Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Então, os irmãos, com a glória do Senhor. Amém. Eu vou louvar o hino 84 da harpa cristã. Não perturbeis o coração, pois eu sempre sou fiel. Enfeite a boca do leão, na cove sou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e
presença do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, e por satisfação do seu amor, vive nas promessas de Jesus. Longe do Senhor andava, no caminho de ouro, por Deus não demorava, quem queria o meu amor. Oh, porque Deus me ama, eu não posso evitar. Para da minha bendição.
para a palavra devocional. Eita, glória! Pastor, Fala, irmãos, com a paz do Senhor. amém! Glória a Deus. Motivo de alegria, né? Estar na casa do Senhor, para adorar o Senhor, né? Poucos adolescentes, né? Glória a Deus. Creio que Deus vai falar conosco nessa noite, né? Mateus 26. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31. Mateus 26, 31. Glória a Deus. Palavra que o Senhor deu. E tem como título: Pedro é avisado. Amém? Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Palavra tremenda, né? Que o Senhor está falando nessa noite, né? A gente vê que o Senhor aqui, Ele falando com seus discípulos, principalmente com Pedro, né? Que naquela mesma noite todos irão escandalizar, né? O Senhor. Porque estava próximo do sepultamento, né? Da sua morte. E Jesus sabia que nenhum deles teria coragem, né? De fazer tal coisa naquela hora que Jesus fosse pego para ser preso, teria coragem de fazer algo, né? E Pedro, que era mais próximo de Jesus, a gente vê que Pedro fala em alta emoção que ele jamais iria escandalizar o nome do Senhor, jamais iria negar ele, né? E o próprio Jesus disse que antes de o galo cantasse 3 vezes, ele iria negar Jesus. Glória a Deus. E Pedro era próximo a Jesus, tinha intimidade com o Senhor. Aí a gente vê, né, que não é só ter intimidade com o Senhor, né? Que tem tanta gente que tem intimidade com o Senhor, né? Que é de oração, mas mesmo assim, na primeira oportunidade, nega Jesus. Deixa de fazer a vontade do Senhor, né? Para fazer a vontade do diabo, né? Glória a Deus. Muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor nos manda, para fazer a nossa vontade, ou a vontade do diabo, né? E a palavra do Senhor aqui fala: Pedro era muito próximo a Jesus, era amigo de Jesus, né? Andava com Jesus, era o que mais tinha vontade de fazer a obra do Senhor. E a gente vê que mesmo assim ele não foi capaz naquele momento, né, de se entregar por Cristo naquele momento também. A gente vê que na Bíblia relata que quando perguntaram a ele que ele era também um deles, ele disse que não. Disseram: mas se tu tem o cheiro dele, tu é igual a ele. E ele disse não. E ele foi negando, até que quando o galo cantou, ele lembrou.
daquilo que Jesus falou, né? E grande foi o temor que ele teve, né? E chorou, se arrependeu, né? Mas ele negou a Jesus, né? Negou. Porque se ele não negasse a Jesus, com certeza ele também iria ser crucificado diante do nome de Jesus. Mas aquela cruz era para Jesus, né? E o que é que a palavra do Senhor fala aqui conosco nessa noite, né? Que é para nós fazer a vontade do Senhor, independente da situação, ainda que venha doer, ainda que venha ferir, ainda que venha machucar. Mas é melhor perder a sua vida por Jesus do que perder a sua vida estando sem Jesus, né? Porque se perder por Jesus, eu e você, nós sabemos para onde nós iremos. E se perder sem Ele, para onde é que nós iremos? Será que nós iremos para a glória com Jesus? Você já pensou você negar Jesus aqui e quando chegar naquele dia, Ele te negar? Dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, né? Então não negue a glória do Senhor, não negue ao Senhor. Não negue aquilo que o Senhor colocou na sua mão para cuidar, para fazer. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Não deixe. Não negue a oportunidade de todo dia agradecer ao Senhor, e todo dia entregar a tua vida ao Senhor, e todo dia vir para o culto e adorar o Senhor e dar o teu melhor para Ele. Não negue isso, né? Que muitos queriam estar aqui, mas que não tiveram oportunidade, ou que não têm, estão acamados, estão no hospital, estão no leito de dor, estão ali passando por um processo. E eu e você, nós podemos estar aqui, nós podemos todo dia levantar e adorar o Senhor e cantar a Ele e dar o melhor, nossa melhor adoração, nosso melhor louvor. Então não deixe de fazer a vontade do Senhor por nada nem por ninguém, né? Ah, estou triste, estou ferido, adore ao Senhor, triste, ferido. Estou feliz, adore a Ele também. É na dor, na angústia, não deixe de fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Então foi só até aqui, né? Glória a Deus que o Senhor me deu. Vamos orar ao Senhor, né? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, venho te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite e pelo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, usar cada oportunidade nessa noite, Senhor, usa cada um, Senhor, faz conforme o Senhor querer, Senhor, toma a frente desse culto, toma a frente dessa obra, meu Senhor Deus, toma conta também do nosso pastor, Senhor Deus, o Senhor sabe todas as coisas, meu Senhor, que o Senhor possa dar saúde para ele, Senhor Deus, que ele possa fazer a tua vontade, meu Senhor Deus, o Senhor sabe da vontade, da sede que ele tem de fazer a tua obra, meu Pai, então que o Senhor venha entrar com providência agora na saúde dele, meu Pai, para que ele possa estar aqui, Senhor Deus, para te adorar, para agradecer o teu nome, meu pastor, junto conosco, meu Senhor, junto com teus servos aqui, meu Deus, e meu Pai, toma conta, meu Senhor, de cada um que está aqui, Senhor, toma conta também daqueles que não puderam vir, Senhor Deus, o Senhor sabe todas as coisas, meu Pai, que o Senhor possa continuar guardando o teu povo, livrando de todo o mal, meu Senhor Deus, ó Senhor Deus, faz conforme o teu querer e a tua vontade, nessa noite, meu Pai, é assim, meu Deus, que eu oro e te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ministério do Louvor da comunidade. Connected. Estou no meu jardim.
Só pra te adorar, quero
glória de Jesus que eu e você estamos aqui. E agradeço por essa oportunidade. Disconnected. A jovem Raíssa, volta a ser Já não fala
diácono Edivaldo contar a oportunidade. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Aqui já foi confirmado sobre Pedro foi avisado. Eu vou também lá em Mateus 26. Mateus 26, 69. Como tem a continuação de Pedro nega Jesus. Amém, igreja? Bom, diz assim: ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizem. E saindo para o vestíbulo, outra criada o ouviu. E disse aos que ali estavam, e este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe disseria: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Irmãos, já foi falado sobre o aviso. Jesus já deu o aviso. Então, hoje, eu não sei para quem está sendo tanta palavra em Mateus, mas hoje Deus está dizendo: volta, Pedro, volta, porque a tua presença é na minha casa. Então, vamos continuar. Quando Pedro, ele nega o Senhor Jesus a primeira vez, ele nega com medo, os que o povo ia falar. A segunda vez ele nega que não conhecia do homem, mas só que ele já conhecia. Só que ele tinha medo de reconhecer na presença do pessoal, do povo. E hoje em dia as pessoas são assim também. Eles dizem que conhecem ao Senhor Jesus, mas quando chega lá fora, ele diz que não conhece. Ele diz que fala, do Senhor, mas lá fora é outra coisa. Então, geralmente em geração está acontecendo isso. Muitos conhecem, mas muitos têm coragem de dizer que conhece. Por quê? Quando um crente, ele é verdadeiro crente, ele não nega que Jesus é o Salvador dele. Por que ele não nega? Porque ele sabe que quando é negado do amor do Pai, aquilo dali vai arrancar o coração dele. Por quê? Lá na frente vai doer.
Mas foi como? Em espiritual. Porque ali ele vai ficar vazio. Vai ficar vazio. Mas quando ele vê a sinceridade e vê que ali sim Jesus é o Salvador, ele não nega para ninguém. Porque já disseram até que a fala de um crente denuncia quando a gente é de Deus de verdade. Por que denuncia? Porque quando a gente serve ao Senhor, o brilho dele está no nosso rosto, está no nosso semblante, porque Deus reflete quando o crente é fiel. Então eu quero agradecer a minha rica oportunidade. O jovem Nicolas está com a oportunidade. A paz do Senhor, todos irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Connected. Não, doutor, me falei tudo isso mesmo. Olha, eu só A tua tenda, ó filho meu, mostrarei as estrelas do céu. És tua tenda, ó filho meu, mostrarei as estrelas do céu. Será que podes contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti? Filho meu, o primeiro nosso céu para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Mas
Agradeço minha rica aposentada. A nossa jovem Eloá, copo de gás.
que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 10, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Glória. Agradecendo a oportunidade. A nossa pastora dá a oportunidade. Disconnected. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero parabenizar a juventude, né, pelo culto da juventude. Eu fico assim emocionada, porque eu lembro a cada um que chegou aqui, né? Eu fico olhando Raíssa quando chegou, tão pequenininha, hoje está louvando, né? Yasmin, hoje vejo ela lá louvando. Chegou aqui um toquinho de menina, bem pequenininha, acho que não tinha nem 2 aninhos ainda, não era missionária. E hoje eu vejo louvando, então eu vejo a juventude, vejo o Nicolas louvando, então eu vejo assim a juventude dando frutos. E eu quero deixar para a meditação da amada igreja Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu não sei o que a igreja pode estar passando, eu não sei a luta, eu não sei a dificuldade, mas a palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nós não se abalamos, porque nós temos o que? Um Deus que nos guarda, que nos protege, que vai à nossa frente como um general de guerra, no meio da batalha, no meio da luta travada. Por mais que o inimigo tente contra a nossa vida 24 horas, mas nós temos um Deus que está sempre na nossa frente, nos guardando, nos livrando. Então nós temos o que? Confiar sempre no Senhor, porque nada, quando a gente confia no Senhor, nada nos abala. Quando a nossa confiança está 100% no Senhor, por mais que esteja na luta, na dificuldade, mas a gente passa pela prova, dando glória e aleluia. Amém, igreja? Quero mais uma vez parabenizar a juventude, parabenizar os dirigentes pelo belíssimo trabalho com o conjunto, que ele venha cada dia mais crescer, mais e mais, né, dando que Deus venha dando mais sabedoria, né, para dirigentes, porque não é fácil tomar conta de juventude, né, está crescendo ali, mas que Deus venha dar mais e mais crescimento a esse conjunto. E eu agradeço a minha oportunidade. A nossa irmã Nete está com a oportunidade.
Nós agradecemos a paz do Senhor. Amém. Eu não ia ter direito, não. Aleluia. Meu cuidado é lindo, Deus. Meu cuidado é lindo, Pai. Obrigada, Senhor. Tem dias que é difícil até pra respirar. Tem dias que a gente não quer nem conversar. O fato está apressado, me arrastando voo, um sorriso disfarçado pra esconder a dor. Tem dias que o meu rosto, o pranto vem molhar. Amigo travesseiro, só você pra suportar. Mas é nesses momentos que Deus ensina a gente. A dor é momentânea, o teu alvo está na frente. Seu carinho te levando, não vou te deixar no chão. Os meus sonhos são seus sonhos, eis a minha proteção. Eu não tive de vida, a promessa está de pé. Antes só mais um pouquinho, ó meu filho, tenha fé. O processo é dolorido, mas a recompensa a dor. O vale está contando, foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Eu cheguei até aqui, foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Eu cheguei até aqui, foi a tua mão, Senhor. Tem dias que é difícil até pra respirar. Tem dias que a gente não quer nem conversar. O fato está pesado, me arrastando um sorriso disfarçado pra esconder a dor. Tem dias que o meu rosto, o pranto vem olhar. Amigo travesseiro, só você pra suportar. Mas são esses momentos que Deus ensina a gente. A dor é momentânea, o demônio pisar na frente. Seu carinho é te levando, não vou te deixar no chão. Os meus sonhos são seus sonhos, eis a minha proteção. Eu não te perdi de vida, a promessa está de pé. Antes só mais um pouquinho, ó meu filho, tenha fé. O processo é dolorido, mas a recompensa a dor. Onde vai estar cantando, foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Se eu cheguei até aqui, foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão,
cheguei até aqui, foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Obrigada, pode ligar. A nossa diaconisa João para título de oferta. Disconnected. Dá os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos reunidos, somos decididos a glorificar o dono dessa festa.
Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus. Disconnected. Peço aos irmãos que fiquem em pé para a gente orar pelos filhos de ofertas e pela progenitora. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e amado, muito obrigado, Jesus, por cada oferta, por cada dízimo, Jesus. Pai, vai abrir as janelas do céu e derramando bênçãos sem medida, Jesus, sobre a vida do teu povo, meu Pai. Aquele que pôde ofertar e dizimar, mas também abençoa grandemente aquele que não pôde, Jesus. Porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Na mesma concordância, meu Deus, eu oro por Deus nesta noite. É teu filho Jesus que vem trazendo a tua palavra. Todas as vezes, meu Deus, que ele abrir a boca, meu Pai, que seja o Senhor usando grandemente, meu Deus, este adolescente, meu Pai. Que seja para a edificação da tua casa, meu Deus. Que a gente possamos, através da palavra que ele trouxe, possamos sair edificados, meu Deus, para a nossa casa. Pai, vai usando ele grandemente, Jesus. Branda grandemente, Jesus, neste jovem, nesta noite, meu Pai. E quando ele abrir a boca, meu Deus, que seja o Senhor usando ele grandemente nesta noite. E assim, meu Deus, que eu já vou te agradecendo, Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Amamos Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O tipo de alegria está aqui na casa do Senhor. Confesso que estou um pouco nervoso, mas vou deixar Deus me levar, né? Amém. Gostaria que os irmãos que abrir bem lá em Jó 13, 15. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Você acabou de dizer amém, menino? Amém. Ainda que ele me mate, dele esperarei. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Gostaria de repetir com os irmãos de novo. Ainda que Deus me mate, dele esperarei. O que essa palavra quer nos dizer? Que ainda que Deus nos mate, a gente tem que sempre estar, como vamos dizer, a gente sempre tem que crer que Ele está no nosso lado. Porque aqui hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Jó. Jó foi um homem honesto, que não gosta de pecar, não é desviado. Como vamos se dizer que Jó, ele foi um homem reto. Tinha dinheiro, fazendas, tinha filhos, né? E Jó, ele tinha uma esposa, tinha filhos e animais, plantações. Jó, ele era um homem honesto ao Senhor Jesus Cristo, que não pecava, vestido bem, não gostava de, vamos dizer assim, pecar. Ele era um homem muito reto na palavra, um homem temente a Deus. Agora vamos dizer, Jesus, ele permitiu que o inimigo entrasse na vida de Jó e tirasse tudo que ele tinha. Mas olha o que Jesus disse: pode tocar em tudo, mas não toque no meu filho. Jesus, ele permite tocar tudo que vem nos bens materiais. Jesus, ele permite até tocar a nossa saúde, mas não é para sempre, é só temporária. É para a gente aprender a cada dia mais orar, agradecer a Ele. Porque Jó, ele perdeu tudo, perdeu animais, perdeu os filhos,
só não perdeu uma coisa, a fé do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a gente pode perder tudo, mas a gente sempre tem que crer que o Senhor Jesus Cristo está do nosso lado. Porque Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz, sem pecado e sem se arrepender. Ele nunca se arrependeu por morrer por nós. E do mesmo jeito a gente tem que sempre sacrificar a nossa vida por Jesus. Mesmo às vezes a gente tem os nossos filhos desviados, a gente tem o nosso marido desviado, mas a gente tem que crer por ele. A gente não tem que chegar e dizer que isso daí não tem coisa, não tem mais futuro. Mas se a gente bota na mão de Deus, Deus diz que ali tem, ali sempre vai ter esperança. A gente tem que sempre crer no Senhor, que o Senhor Jesus Cristo irá nos proteger, irá trazer aquela pessoa que a gente pensa que não tem mais jeito. Para a gente não tem, mas para Deus diz que para ele tem. Porque Jó, ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E quando o inimigo, ele perguntou, né? Jó não perdeu nada. Aí o inimigo foi e perguntou a um jovem. Aí o jovem disse que ele perdeu tudo, mas ainda creu. É uma palavra difícil. Que ainda estava crendo no Senhor Jesus Cristo, né? E ele não perdeu a sua fé. E a gente cada dia mais não tem que perder a sua fé. A batalha é grande e é grande. Jó, ele sofreu muito, mas não perdeu a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia que isso ali era temporária, não ia durar para sempre. Mas sabe por que Jó acreditava? Porque Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. E do mesmo jeito que Jesus Cristo morreu na cruz, ele sabia que Jesus Cristo não ia abandonar ele. Porque tem muitas provas que a gente diz, Jesus não está do nosso lado, Jesus não vai nos ouvir, Jesus vem aqui, mas Jesus sempre está do nosso lado. Jesus nunca vai nos abandonar. Jesus Cristo está sempre do nosso lado, nos momentos bons e nos momentos ruins. Há certas vezes a gente no momento bom se esquece do Senhor, mas no momento ruim a gente chega lá e diz, Senhor, minha filha, a gente tem que sempre se lembrar de Jesus Cristo nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque Jesus Cristo, ele sempre está do nosso lado, nunca vai nos abandonar. E nem ele não abandonou Jó. Jesus Cristo, ele permite o inimigo mexer em tudo que está ao nosso lado. O inimigo, ele é ferramenta na mão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo deixa ele fazer, mas na hora de dizer acaba, acabou. E a gente tem que aprender a ouvir não. Jó, ele disse não para quando a esposa dele disse assim, porque, fala a verdade, você perder seus filhos, você perder a sua plantação, perder seus animais, perder tudo. E fala a verdade, você não ia, tipo assim, você ia ficar meio triste com Jesus, né? Porque não tem como. Mas Jó foi um homem que ele sempre, ele nunca abandonou o Senhor Jesus Cristo, ele sempre estava no lado de Jesus Cristo. Ele sempre sabia que Jesus Cristo não estava longe dele, ele sabia que Jesus Cristo estava no lado dele. E ele nunca perdeu a sua fé para nada. Jó, ele foi um homem temente a Deus, reto na sua palavra, sempre sabia o que era certo e o que era errado. Os filhos de Jó não, vamos se dizer assim, não era tão completamente, vamos se dizer assim, reto na palavra. Mas Jó, ele não dizia, ele ia lá e dizia, isso aí não tem mais jeito. Jó, ele orava por eles. Ele não queria orar, ele não seguia muita palavra, mas Jó orava por eles. Jó sempre ia lá, orava e já acordava crendo. Porque a gente, às vezes, olha assim, uma pessoa que está no mundo, a gente fala assim, não tem jeito, mas para Deus ter tudo tem jeito. Aí Jó perdeu tudo, perdeu filho, animais, tudo que ele tinha. Só não perdeu a fé do Senhor Jesus Cristo. E a mulher dele vendo aquilo, ficou impactada, porque imagina se a gente perde tudo e a gente não fala nada para Deus, a gente não murmura. É difícil, né? A gente perde uma coisa aqui, claro que a gente vai ficar triste, né? Às vezes a gente perde a cabeça e vai murmurar com o Senhor Jesus Cristo. Vai falar, reclamar com Jesus. Mas Jesus, às vezes, ele tira isso da gente porque não é pra gente. Não foi feito pra gente ter aquilo. E Jesus Cristo tirou aquilo, mas deu tudo em dobro para Jó. Jó teve aquilo e muito mais. Jó já perdeu tudo, mas ele sabia que o Senhor Jesus Cristo não ia esquecer da gente. Ele sabia que Jesus Cristo ia estar sempre do lado dele. Hoje em dia a gente perde tudo. A gente tudo não. A gente perde algumas coisas, a gente já murmura contra o Senhor Jesus Cristo. E a gente não tem que murmurar. A gente sempre tem que estar crendo na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar
assim o filho pródigo. O filho pródigo, ele se desviou, foi para farras, se prostituiu com coisas banais, mas o pai dele estava onde? Joelho no chão, em oração. O pai dele, Jesus Cristo, já sabia que ele ia voltar. Jesus Cristo às vezes permite deserto para a gente passar, mas para a gente saber que só com ele que a gente vai ter paz. A gente vai ter deserto, vai, mas a gente vai sempre ter que saber que isso aí é temporária, nunca vai ser para sempre. E sempre no final a gente vai ter a nossa salvação, que é a vida eterna. E o filho pródigo, ele se prostituiu com tudo. Mas só que no final ele viu que não dava mais e voltou para o seu pai. E seu pai já sabia que ele ia voltar. E seu pai, ele pensou que seu pai já estava com raiva, não acreditava mais nele. Mas quando ele viu o pai dele veio e abraçou. A gente sempre, quando tiver o irmão precisando da nossa ajuda, a gente tem que ir lá e abraçar. Não tem que dizer, eu não posso te ajudar. Você escolheu esse caminho e eu escolhi esse. Não, a gente tem que sempre ajudar o próximo, ser humilde, ajudar. Mesmo que a gente tenha, vamos dizer, financeiro melhor, vida melhor, conforto melhor, casa melhor, mas a gente sempre tem que ter humildade, ajudar o próximo, porque imagina um dia a gente tipo falar, ei fulano, você não presta um dia com a gente. A gente, claro que vai querer que um dia Deus o livre, a gente viva no mundo e a gente precisa de ajuda, mas a gente tem que ajudar o próximo, porque aquele próximo a gente tem que trazer como para a igreja, né? Porque aqui a gente vai tratar que aqueles que estão lá é ovelha perdida. E aqui dentro a gente tem que trazer para aqui dentro, porque aqui a gente crê que o Senhor Jesus Cristo vai vir nos buscar e vai dar a nossa vida eterna. Lá no mundo, o mundo não leva nada. Vamos se dizer assim, aqui a salvação não é paga para ir para o céu. Agora bebida, gasolina, esse negócio para ir para farra, tudo é pago, mas para ir para o céu não é pago, é tudo de graça. O Senhor Jesus Cristo, ele fala que vamos dizer aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele quer que a gente cada dia mais agradeça a Ele por tudo que Ele faz nas nossas vidas. E a gente cada dia mais quer, a gente tem que agradecer a Deus, porque tem muita gente que não pôde estar no nosso lugar que é hoje, estão no leito do hospital, já estão mortos, queriam muito. Porque tem muita gente hoje em dia que pensa assim, eu prego muito, eu canto muito, mas não é isso. A gente não tem que saber cantar, porque tem muita gente que pensa assim, eu vou cantar, eu vou pregar muito, eu prego muito, é claro que eu vou para o céu, mas não é assim, a gente tem que ter fé, tem que seguir nos seus mandamentos, ir reto nos seus caminhos, para a gente não perder a nossa fé. E a gente não tem que pensar porque a gente prega, que a gente tem um carro bom, não é porque a gente canta bem que a gente vai para o céu, não é nada disso. A gente tem que cada dia mais crer no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morrer naquela cruz, ele não fez nada disso. O Senhor Jesus Cristo, ele já sabia, mas ele sempre estava no nosso lado, nos momentos ruins e nos momentos bons. O Senhor Jesus Cristo, ele passou por aquilo tudinho, mas nenhum momento ele murmurou, nenhum momento ele pensou em parar. Nenhum momento Jesus Cristo falou assim, ei, o Senhor me abandonou, Deus. Não, ele não falou isso, ele sempre estava vendo que ele ia ter a salvação dele, pregando, evangelizando para aquelas pessoas que estavam necessitando. Jesus Cristo, ele curou, ele batizou. Jesus Cristo, ele nos abençoou com esse fôlego de vida. Só da gente acordar e sentir o ar, a gente acordar, abrir o olho e ver que a gente está vivo, já é uma bênção, um livramento do Senhor Jesus Cristo, porque tem muita gente que morre e não acorda mais. Está no leito de hospital agora precisando de um oxigênio, precisando de coisa, de banais, esse negócio lá de hospital, e a gente não, a gente está aqui em pé, pode andar, não precisa de cadeira de roda, não precisa de muleta, não precisa de nada, a gente anda normal. A gente tem que agradecer cada dia mais o Senhor Jesus Cristo pelos livramentos que Ele está nos dando, porque tem muita gente nesse mundo aí que não quer ver o nosso bem. Tem muita gente nesse mundo que não quer ver a gente vencer. Mas a gente tem que crer que cada dia mais o Senhor Jesus Cristo, Ele quer ver o nosso melhor. A gente não tem que dizer, esse daí é meu parceiro, esse daí é um irmão de coração. A gente tem que sempre saber quem está do nosso lado, porque aquela pessoa que a gente bota lá em cima, bota melhor do que o nosso pai e nossa mãe, é aquela pessoa que um dia pode nos magoar. É aquela pessoa que um dia pode dizer assim, ei,
a partir daqui eu não quero ser mais seu amigo, eu não quero ser mais seu colega, eu não quero ser mais nada seu. Mas a gente tem que sempre saber que aquele lá de cima nunca não vai nos abandonar. Aquele de cima nunca vai nos deixar parado. Aquele de cima nunca vai deixar a gente sofrer. A gente passa o deserto, passa. Ele permite o vento, mas só que é para nos ensinar. Agora eu pergunto o quê? Por que ele está com medo? É só confiar. O barco não vai afundar. Se o Senhor Jesus Cristo permitir, o barco afunda. Mas se ele não permitir, o barco não afunda. A gente pode estar dentro daquele barco com medo, mas a gente sempre tem que crer que o Senhor Jesus Cristo está no comando daquele barco. O Senhor Jesus Cristo está comandando aquela onda que faz a gente ficar com medo. O Senhor Jesus Cristo, a gente tem que crer que o Senhor Jesus Cristo está sempre do nosso lado nos momentos bons, nos momentos ruins. A gente sempre tem que crer que o Senhor Jesus Cristo nunca vai nos abandonar. Agora, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso irmão, é o nosso Pai. Jesus Cristo nunca vai deixar a gente desamparado. O Senhor Jesus Cristo nunca vai nos abandonar. Eu creio que Ele já está aqui dentro dessa igreja, abençoando cada um dos irmãos que estão aqui dentro. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que um dia a gente vai se encontrar lá no céu, que o Senhor Jesus Cristo um dia vai voltar, que as coisas do mundo que está acontecendo hoje em dia não dá para brincadeira, o mundo está cada dia mais pior. Mas só que a gente tem que estar com o joelho no chão e em oração do Senhor, jejuando cada dia mais, orando, fazendo Jesus no Senhor Jesus Cristo, e crendo que no dia que Ele chegar, Ele vai nos levar para a vida eterna, a salvação. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus, igreja, por esta palavra abençoada da parte do Senhor. Porque quando se fala de Jó, é abençoado mesmo, porque Jó passou por cada coisa, mas nunca negou ao Senhor e nunca perdeu a fé. Até os amigos de Jó se viraram contra Jó, mas Jó nunca se levantou contra o Senhor ou deixou de adorar o Senhor. Então, quando se fala da história de Jó, tem coisa para contar, né, Biel? Palavra abençoada, Biel, que Deus continue grandemente te usando na palavra. Não só você, como Raíssa, como Yasmin, são vasos na mão do Senhor, como Nicolas e como a nossa pequena Eloá, lá atrás. Eu creio que grandes missionárias, pastores, presbíteros, né, diáconos, está aqui dentro dessa juventude, né, porque grande é o Senhor na vida de cada um de vocês. E que Deus continue usando grandemente cada um, da maneira que Ele quiser usar, porque usa em louvor, usa em palavra, usa numa pequena passagem da palavra. É só deixar Deus usar e dar lugar. Amém? Eu convido a igreja a ficarmos de pé. Vamos encerrar com o culto abençoado. Eu creio que o Senhor se fez presente do início ao fim. Eu quero convidar o nosso irmão Ed Carlos para fazer a oração. E o nosso evangelista Márcio, o diácono Ed Carlos e o evangelista Márcio, para estar dando as bênçãos. Amém? Vai ter reunião com a liderança ao final do culto. Amém? Salve a igreja novamente com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar e agradecer pela oportunidade que tivemos de estar na presença do Senhor novamente. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, do jeito, meu Pai, que essa palavra foi dita, meu Pai, que não sirva só para uma pessoa, mas que sirva para todos, meu Pai. Porque Jó foi referente, meu Pai, para nós. Foi, meu Pai, uma pessoa que passou por tantas dificuldades. E tem gente, meu Pai, aqui também, que está passando por dificuldades. Então, Espírito Santo, o Senhor pode até estar permitindo, mas aquilo que está acontecendo não vai ser para sempre. Porque o Senhor já determinou a vitória, já determinou a bênção. Então, Espírito Santo, venha essa noite e abençoa, meu Pai, a vida daqueles que estão aqui, que estão em casa, que estão através do YouTube, da live. Então, que o Senhor, o Espírito Santo, venha abençoar cada um deles que estão aqui essa noite.
que estão estudando, meu Pai, a tua palavra, e que essa palavra, meu Pai, que foi dada hoje, vá até o cumprir dos tempos, porque a tua palavra é vida, é renovo. Então, Espírito Santo, aqui te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Salve mais uma vez a igreja, paz do Senhor. Amém. Cubra sua cabeça, abra suas mãos, toma de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que as ricas consolações do Espírito Santo seja por todo o povo de Deus, que todos digam Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos amém. Deus, dê a paz do Senhor, seu irmão, vamos embora. Casa do Pai, Jesus. Eu já volto, eu já volto, eu já volto.